Oi, pessoal, desconsidere se tem algum ruído ao fundo, alguma música ao fundo, porque eu não moro sozinha e às vezes tem outras pessoas na casa que fazem barulho. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte. Finalmente, eu concluí uma leitura que eu comecei quando eu estava presa, em 2020, na prisão domiciliar, na primeira casa em que eu fiquei lá em Brasília. Eu tinha recebido esse livro aqui do Aníbal pelo correio. O Aníbal foi quem tinha feito as camisas dos 300 do Brasil. E ele falou: Érica, você precisa ler esse livro porque fala sobre o inquérito. E peguei para ler, fiz uma leitura dinâmica, vi que falava das prisões, mas como sempre falava o nome da pessoa, de uma pessoa famosa, e não falava o nome dos outros presos. Isso me desanimou um pouco. Eu começava a ler, desanimava, tive muita dificuldade. Aí depois, na segunda casa, peguei para ler de novo, não consegui. Depois eu recebi mais 2 exemplares de presente. Rifei um, dei de presente outro. E pegava para ler e não terminava, não conseguia terminar de ler. Cheguei a levar para o trabalho para ler, na hora do almoço. E hoje, finalmente, eu concluí a leitura. E vamos lá, qual é a minha visão do livro? Primeira coisa, o nome do livro é Inquérito do Fim do Mundo, o Apagar das Luzes do Direito Brasileiro. Ele é organizado pela Cláudia Piovesan. Na época que eu estava presa, eu até procurei a Cláudia, eu mandei uma mensagem perguntando se... Eu falei, vocês fizeram um livro sobre o inquérito, quando vocês falaram com os investigados? Ela falou que tinha se baseado no que saía na imprensa a respeito do inquérito. O inquérito do fim do mundo, para quem não sabe, não é o que eu fui presa. Não é o 4828 dos atos antidemocráticos. O dos atos antidemocráticos 4828 é filho, né, digamos assim, do inquérito do fim do mundo. Mas não é o inquérito do fim do mundo. O do fim do mundo, que foi chamado do fim do mundo pelo Marco Aurélio, ex-ministro, é o 4781, depois chamado, né, popularmente conhecido como inquérito das fake news. Inquérito que não tem fim e que entram muitas coisas. Achei interessante porque tem uma parte da história do inquérito das fake news que eu não conhecia, do 4781 que eu não conhecia, que é de outras questões, como que ele começou, por conta da matéria que envolvia o Toffoli, e depois acrescentou-se coisas que não parecem ser muito bem o objeto dele ao inquérito, e foi interessante conhecer essa história. Na verdade, como eu estava falando, ele é organizado pela Cláudia Piovesan e ele reúne, como está aqui na orelha, os posicionamentos, né, de cada um desses autores a respeito desse inquérito. Então, alguns aqui vão falar de uma maneira mais compreensível para leigos. Eu não sou formada em direito, então alguns aqui vão falar de uma maneira mais didática para leigos. Outros vão ter um linguajar mais técnico, como os últimos autores que eu li aqui. Vão falar de uma maneira mais interessante para quem é da área do direito. Quem não é da área do direito talvez ache maçante algumas partes aqui que tem outras decisões, fala sobre alguma jurisprudência. E o final, né, eu gostei muito do autor final, que fez um resumo, que falou do marxismo cultural. E, assim, ele cita o inquérito dos atos antidemocráticos, né? Então, por isso que acho que muitas pessoas ficaram confusas, acham que o inquérito do fim do mundo são os dois juntos. Eu falo isso muitas pessoas, porque muitas pessoas que eu conheci em Brasília achavam assim, esse livro aqui, o livro que fala da sua prisão, né? Muitas pessoas chegaram para mim com esse discurso. Olha, Érica, esse livro aqui fala da sua prisão.
ler esse livro. As pessoas nem tinham lido o livro, mas mandavam eu ler o livro, tanto que eu ganhei o livro de presente. Esse livro aí vai falar da sua prisão. Eles, né, trataram de registrar logo a história enquanto ela estava em curso, não esperaram o fenômeno acontecer, terminar. Então, quando esse livro foi lançado, eu ainda estava presa, o inquérito dos atos antidemocráticos ainda estava rolando. Então, depois eles fizeram outros livros, provavelmente falam mais, né? E o do Fim do Mundo continua, né? É o inquérito do Fim do Mundo. Então, muitas pessoas achavam que era a reunião dos dois inquéritos, o 4781 e o 4828, que formava o inquérito do Fim do Mundo. Eu achei isso também durante muito tempo. Mas já deixo claro que não é. Então, é interessante o livro. E assim, finalmente, né, eu tô me sentindo muito bem de ter terminado de ler, né? Muitas lembranças vieram à minha mente. E essa parte mais técnica me deixou um pouquinho mais confusa, porque tem até momento que eu achei, né, quando fala muito da questão do regimento interno do STF, teve um momento que eu fiquei muito confusa, meio que discordei do autor, mas provavelmente porque eu não compreendi por ter termos mais do juridiquês e eu ser leiga no assunto. É isso.